Uma salva de palmas para Pedro Henrique Braga. Gostaríamos de convidar agora ao palco Maria Helena Johan Peter, da Parceiro Voluntários, juntamente com o nosso vice-presidente Carlos Stefani, nosso presidente também da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, para fazer a apresentação social. Como agregar valor às marcas. Seja muito bem-vindo, Maria Helena Johan Peter. Bom dia, pessoal, ou boa tarde já nessa altura, né? É um prazer estar aqui com todos. Eu queria compartilhar o trabalho da Parceiros desses 20 anos que nós estamos e trazer reflexões. Tá? Não vou trazer um case, porque a Parceiros Voluntários não é um case. Um case a gente copia e leva para dentro da sua empresa. A Parceiros não é um case, ela trabalha no desenvolvimento humano, tendo por base o desenvolvimento humano. Eu tive a oportunidade aqui de assistir a partir do representante de Rolante e depois os seguintes. Gostei muito das palavras, me sinto muito em casa. Então, essas palavras todas aqui fazem parte do dia a dia da Parceiros Voluntários, faz parte das nossas crenças e casualmente eu estou vestida com as cores, né, do painel. Bem, eu não sei quantos aqui realmente conhecem o trabalho da Parceiros Voluntários na sua extensão ou acreditam que a Parceiros Voluntários só trabalha com voluntariado. Não, nós trabalhamos numa extensão bem mais profunda que é desenvolvimento humano e o nosso principal trabalho e função é fazer todos nós refletirmos sobre o nosso dia a dia. Né? Até a respeito de palavras, o significado das palavras. Trocar, dividir. A gente faz a mudança dessas palavras para compartilhar. Trocar, a gente troca coisas materiais. Eu troco, tu me dá alguma coisa, eu te dou outra. Dividir, dividimos coisas materiais, ideias, sentimentos, emoções, resultados. Isso nós compartilhamos com os outros. Eu não divido o que eu tenho ou troco contigo o teu conhecimento com o meu conhecimento. Não, compartilhamos conhecimento. Então, essa manhã aqui que eu estou, vocês já estão há 2 dias, certamente estão 2 dias compartilhando. E compartilhando o melhor de cada um de nós e o melhor das nossas organizações. E principalmente compartilhando a grande responsabilidade que é ser presidente de uma organização, ser liderança de uma organização associativa. Porque ele vai bem além de resultados econômicos. E é isso que eu gostaria de compartilhar com nós todos aqui. Olhando o social, não como um apêndice, não como um projeto, não como um programa, mas fazendo parte da estratégia das nossas instituições todas. Né? Todas essas palavras aqui faz parte de um desenvolvimento humano, se nós formos olhar. Mas, principalmente, o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, ele é um sistema. E enquanto sistema, ele tem que ser completo. E o Peter Senge nos chama muito atenção, já chamava atenção há 10 anos atrás, grande pensador americano, né? Todos conhecem, que ele dizia, o desenvolvimento sustentável, que é um sistema, se dá pelo desenvolvimento do econômico, do social, do ambiental, do político e do cultural. Se um desses pilares está fraco, por N razões, nós não teremos um desenvolvimento sustentável. Vamos pegar
nosso país hoje. O econômico enfraqueceu, ambiental é o horror. Ontem mesmo no Jornal Nacional mostrou desmatamento da Amazônia e tudo mais. O social a gente vê como pessoas boazinhas. Político é separado, ninguém quer se envolver com a política. E o cultural, que é, além da globalização, a mistura de culturas, as nossas culturas locais. Aqui alguém comentou, não, foi a representante Hong Kong, né, do governo Hong Kong, comentou que quer fazer um salão de vinho, mas as cidades que têm vinho não se unem. Cultural, gente. Nossa cultura, Rio Grande do Sul, não é de união. Nossa cultura é de cada um por si. Rio Grande do Sul ainda está na época de o segredo é a alma do negócio. Quando nós estamos no século XXI, que a transparência é a alma do negócio. Século XXI chama para as parcerias. Ninguém trabalha sozinho. E para termos o desenvolvimento sustentável, nós temos que aderir e entrar de corpo e alma nesse sistema de trabalhar juntos. Isso se chama capital social. Robert Putnam já há uns 40 anos já fala para nós em capital social, que é o quanto uma sociedade tem de nível de confiança entre si e entre seus governantes e todos, grau de confiança, de cooperação, de colaboração. Em que nível nós aqui, gaúchos, brasileiros, podemos dizer que o nosso Estado, em que nível está o nosso capital social do nosso Estado? De 1 a 10, o que vocês acham? 4. Olha, e não deve passar de 4, isso com muita boa vontade. E o Brasil, nós enquanto brasileiros, de 1 a 10. Então, não vamos ter desenvolvimento sustentável. Lastimo dizer, não vamos ter, porque o nosso capital social é fraco. E para ter o sustentável, ele tem que ser forte. Nós temos que ter confiança em tudo e em todos, nas instituições, em nós mesmos. Bom, essas são reflexões que é o papel da Parceiros Voluntários fazer, né, com todos. Eu vou passar o vídeo da Parceiros para todos nós entendermos, né? Acho que é aqui, Zé. A solidariedade faz parte de todo mundo. Do Antônio, da Lourdes, do Marcelo, de você. E em cada pessoa solidária, em cada cidadão com vontade de fazer a diferença, existe também um voluntário. É por isso que, em 97, foi criada no Rio Grande do Sul a Parceiros Voluntários, uma instituição sem fins lucrativos que dissemina a cultura do voluntariado no Brasil e incentiva o desenvolvimento humano. Acreditando em comunidades mais solidárias, a Parceiros Voluntários oferece qualificação em gestão e desenvolvimento de lideranças para empresas, escolas e organizações da sociedade civil. O objetivo é potencializar as instituições para atenderem demandas sociais. Casos de sucesso não faltam para Parceiros Voluntários. Há 10 anos, é ela quem desenvolve o projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania, o maior movimento de voluntariado jovem do Brasil. E em 2013, a Parceiros Voluntários levou sua experiência a 5 comunidades pacificadas do Rio de Janeiro. Durante 4 meses, a instituição formou consultores e desenvolveu lideranças positivas em 55 organizações da sociedade civil de Borel, Formiga, Andaraí, Pavãozinho e Cantagal. Assim, as comunidades receberam o que elas mais precisam para conquistar sustentabilidade, gestão profissional e habilidade em formar redes. Ao longo de sua história, a Parceiros Voluntários tornou-se referência como entidade mobilizadora. São mais de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas pela atitude solidária
de quase 400 mil voluntários. Essa grande rede de cooperação pode chegar ainda mais longe. Mas, para isso, a Parceiros Voluntários precisa do apoio e do patrocínio de empresas e empresários que acreditam no poder transformador da solidariedade. Juntos, voluntários e parceiros podem mudar economias, estruturas produtivas e, principalmente, vidas. O propósito da Parceiros Voluntários é o propósito de todos nós aqui nessa sala e o propósito de 200 milhões de brasileiros, né? Nós desejamos viver numa sociedade sustentável, mas tendo por base pessoas éticas e participativas. E, mais uma vez, isso nos leva ao capital social, né? Se nós não tivermos 200 milhões de brasileiros éticos, 200 milhões de brasileiros participativos é todos envolvidos, né? Nós não temos essa sociedade sustentável. Propósito ou visão, você sabe que é um sonho muito grande, né? Que a gente tem que lançar. Se nós queremos acertar o cume da montanha, nós temos que mirar na lua, né? Então, esse é o nosso desejo. E como a Parceiros Voluntários, então, executa o seu trabalho, para ela vir das palavras para a ação? Nós temos dois eixos fortes, né? Um com as organizações da sociedade civil, as organizações sociais. Além de encaminhar voluntários para elas, que nós temos aqueles 400 mil voluntários, então, em vez de além de encaminhar voluntários para elas, nós damos todos os cursos de gestão, porque nós precisamos ter um terceiro setor forte. Se recebe recursos das empresas, recebe recursos do governo, recebe recursos de doações em geral, ela tem que ser forte, tem que ser transparente, tem que ter uma gestão como uma pequena unidade de negócios. O seu produto é um ser humano melhor, como diz Peter Drucker. O produto de um terceiro setor é um ser humano transformado. Não é um par de sapato, não é uma geladeira, é um ser humano transformado. Então, esse é o grande compromisso. Grande compromisso humano de todos nós. É um compromisso humano. É mais que responsabilidade social. Responsabilidade social a gente pode pôr numa caixinha, pode pôr como um projeto, até com o título que eu botei nessa palestra, que é muito maior, que é social, um valor agregador à marca. Isso tudo diminui, porque é nosso compromisso humano. Eu me desenvolvendo e, ao mesmo tempo, preocupada com o outro. O representante Rolante falou aqui também isso, né? Eu estou preocupado com meu filho. Mas e os demais filhos dos outros? É uma grande família humana. Não existe a minha família, existe uma família humana. Porque se eu ensinar tudo para o meu filho, der tudo melhor para o meu filho, melhor colégio, tudo mais, e fechá-lo numa redoma, ele não vai estar livre de qualquer violência. Né? Então, essas são as reflexões, né, que nós devemos fazer dia a dia. Né? Como eu estou executando o meu compromisso humano enquanto eu estou aqui, entre meu nascimento e minha morte, nesse período? O que eu faço? Que legado eu deixo? Né? E sempre naqueles 5 eixos: econômico, social, ambiental, político e cultural. Né? Bem, então a Parceiros trabalha nesse eixo das organizações sociais, dando seus cursos, encaminhando pessoas capacitadas voluntárias para lá. Esses cursos para as organizações sociais, todas são gratuitos para elas, 100% de gratuidade para elas, porque a Parceiros é certificada como uma organização de assessoramento das organizações sociais e tem um certificado de filantropia. Então, nós temos que fazer chegar a elas gratuidade. Mas, para isso, nós buscamos recursos
junto à iniciativa privada e também alguns órgãos de governo, para que elas recebam gratuitamente e assim melhor atendam o seu público interno, que são crianças, ou jovens, idosos, enfim, né? Esse é um braço. O outro braço é nós estamos preocupados também com crianças e jovens para que eles já entrem no mercado de trabalho com outro pensamento de uma responsabilidade social ou exercício de cidadania, educação para a cidadania, enfim, que é o programa Valores na Educação. Então, ali nós trabalhamos com os diretores, os educadores, pais, jovens e crianças, né? De 5 a 20 anos, com metodologias diferenciadas para as faixas etárias. Isso, eu digo que é a nossa caderneta de poupança. Nós investimos de 5 a 20, para depois, quando tiver com 30, 40, nós vermos os resultados e diminuir o nosso trabalho de ter que estar conscientizando para uma responsabilidade social como exercício de cidadania, né? Então, esses são os dois braços da Parceiros Voluntários nesses 20 anos. Agora começamos um terceiro, que é colocar tudo isso em tecnologias, né, para fazer EAD, ensino à distância. Tá? Então, tem um vídeo que mostra como nós chegamos nas associações comerciais, que foi desde o nosso nascimento, há 20 anos que nós trabalhamos com as associações comerciais, por ver nelas, o agente, a liderança forte daquela comunidade, e para ser o nosso parceiro de grande entendimento dessa responsabilidade. As prefeituras podem se associar às associações comerciais, industriais, enfim, que tem esse programa dentro delas. Tá? Mas o programa é o braço social da associação comercial. Tá? Então, vou mostrar algum vídeo que tem aqui, e depois o representante da Associação de Canoas, né, vai validar o que estamos dizendo, tá bom? E aí, depois dos vídeos, eu encerro a minha participação, mas desejando a vocês que, quando pensarem no planejamento da sua instituição, não coloque o envolvimento com o terceiro setor, o envolvimento com a comunidade, como um projeto. Criem mesas temáticas, assim como os senhores criam mesas temáticas para todos os setores que já foi mencionado aqui. O social é o grande stakeholder, que é a comunidade, é o grande stakeholder. Porque aquele projeto social que a empresa está apoiando, os filhos dos seus funcionários talvez estejam usando a creche. Talvez algum familiar esteja usando um asilo. Então, não é por acaso que eu vou ajudar as organizações que estão à minha volta. O meu funcionário vai ser beneficiado com isso. Ele vai ser uma pessoa também mais tranquila e vai dar um retorno para mim, não de 100%, mas 120%. Então, olhem o social, olhem a comunidade como uma mesa temática. Coloque no seu estratégico e o resultado será bem melhor. Bom, pessoal, depois disso tudo é difícil falar alguma coisa, mas eu... em 2000, a Associação Comercial de Sapucaí do Sul tomou a atitude de trazer para os seus escritórios, para a sua diretoria, parceiros voluntários. E foi uma das atitudes mais importantes que eu acho que a CIS tomou em toda a sua história. Acho que deu certo, né? A gente está aqui pegando o segundo prêmio e isso é maravilhoso para essas meninas que tocam aquela Parceiros Voluntários com todo o amor, toda a dedicação no dia a dia
fazendo um esforço acima do que elas podem no dia a dia. Existe uma história da Parceiros Voluntários aqui nessa cidade. Hoje ela se tornou uma referência. Por quê? Porque nós estamos transformando o futuro de milhares de jovens. E quando eu digo milhares, está certo. Por quê? Lá em Sapucaia, só na rede municipal, que é a rede mais forte das escolas que trabalham com o programa Tribos, são cerca de 17 mil alunos. São 17 mil alunos que são atingidos todos os anos por diversas ações que estão aprendendo a se tornar protagonistas, arquitetos do seu próprio destino. E isso eu penso que sim é um diferencial competitivo para qualquer organização. Vou contar um segredinho para você sobre a minha empresa. Coincidentemente, a minha empresa começou a crescer depois que eu percebi que a responsabilidade social ela é uma grande estratégia de mercado. E por que ela é uma grande estratégia? Obrigado. Por que ela é uma estratégia de mercado? Por uma questão óbvia. Nós somos bombardeados todos os dias com milhares e milhares de propaganda na televisão, no rádio, jornal, internet, enfim. Cada vez mais falta aqueles valores que é o que realmente importa para o ser humano: carinho, afeto, amor, contato, relacionamento. E através da Parceiros Voluntários eu consegui chegar mais próximo dos meus clientes. Eles não me enxergavam mais como aquele empresário perverso que apenas está ali para ganhar dinheiro. Não. Eles começaram a perceber que eles tinham um aliado, que eles podiam contar com aquela pessoa para ajudá-los a provocar transformações nas suas vidas. Enquanto empresa e empresários, né, dirigentes, é ver o clima como muda do seu colaborador, né? Ele se sente integrado à comunidade e se sente fazendo parte, né, da empresa e se orgulha da empresa ter essa preocupação social. É uma história antes e depois da Parceiros, né? Sempre depois da Parceiros tu vê o programa de voluntariado de uma maneira bem diferente. Tu conhece coisas que tu jamais imaginava que pudessem acontecer, né? Tu vê realizar pequenos gestos, realizam coisas que nós nos surpreendemos com isso, né? Como a gente tem aqui diversos exemplos aí para mostrar, tipo o baile de debutantes que nós realizamos aqui em Canoas, que através de uma rede de empresas a gente consegue realizar um baile para as pessoas que jamais teriam. Nós acreditamos que o maior lucro é a função social. Fala um pouco para nós. Okay. Bom, eu quero em primeiro lugar agradecer a Federação, através da Simone, pelo convite que fez para nós aí para podermos falar um pouco sobre a Parceiros Voluntários de Canoas. Também agradecer a senhora Maria Helena Johan Petter por todo o incentivo e apoio que tem nos dado nesses 20 anos. Bom, a Parceiros Voluntários em Canoas ela já completou 18 anos e é o braço social da SICS, como a dona Maria Helena comentou. Então ela dá muita visibilidade para a entidade junto à comunidade. As ações da Parceiros Voluntários elas são totalmente integradas à entidade, porque tanto a Parceiros quanto a SICS mobilizam pessoas e empresas para que, só um pouquinho, deixa eu mexer aqui, para se associarem às causas da cooperação, seja através de empresas, seja nas articulações políticas, para a melhoria do município e da comunidade como um todo e incentivando a prática da responsabilidade social. Hoje a Parceiros Voluntários ela é autossuficiente dentro da SICS, graças à credibilidade, né, que tanto a SICS quanto a Parceiros conquistaram junto à comunidade, fruto de um trabalho de qualidade, de projetos transformadores, de transparência na aplicação dos recursos e na prestação de contas. Temos atualmente na SICS 38 mantenedores,
52 ONGs conveniadas que recebem voluntários e qualificação e capacitação. Eu quero até comentar uma fala da própria Simone, né, numa ocasião lá em Canoas, com o presidente da SICS ainda, que ela comentou assim dessa época de crise, dificuldades, né, e eu acho que é mais provável que tenha um desligamento de um associado da entidade da SICS do que como mantenedor, justamente pela consciência que as empresas, os mantenedores, têm da importância desse projeto junto da comunidade. São mais de 7.700 pessoas engajadas desde o início da Parceiros em Canoas em 1999. Quer dizer, a Parceiros em Canoas tem 2 anos menos só do que a Parceiros Voluntários no Estado. Para reconhecer todo esse trabalho, nós realizamos anualmente o Café Reconhecimento e Responsabilidade Empresarial, que homenageia as empresas que realizaram projeto socioambiental junto à cidade de Canoas. Eu quero destacar também, com muito orgulho, que no ano passado nós recebemos um prêmio muito especial, que foi o prêmio Líderes e Vencedores da Federação, o destaque comunitário, que realmente reconhece o trabalho e a credibilidade da instituição. Bom, assim, nós temos na SICS uma vice-presidente comunitária, que é a Maria da Graça Flack, Chico, que não pôde estar presente, e que é a entusiasta, que está sempre no dia a dia monitorando e apoiando a Parceiros. E nós temos a nossa executiva, a coordenadora, a gestora da Parceiros, que é a Jeane Kish, que eu quero convidá-la para vir até o palco, que é a responsável por desenvolver, criar e implantar todos os projetos que nós desenvolvemos na SICS. Realmente é uma abnegada, dedicada, capaz, e nada melhor que ela, então, para falar um pouco mais sobre as ações dos projetos da SICS. Por favor. Bom, então, bom dia. Uma satisfação podermos estar aqui falando um pouco dos resultados da nossa unidade lá em Canoas. Há 18 anos, então, fazendo essa junção das marcas Parceiros Voluntários, Câmara de Indústria. E então, como o nosso presidente já mencionou, 7.700 pessoas já passaram por lá desde a sua existência. Então, é uma longa caminhada, são pessoas engajadas que hoje realizam um trabalho e que fazem toda a diferença na nossa comunidade. Os nossos mantenedores, então, que são empresas que mensalmente nos apoiam, que são fundamentais para o nosso trabalho na cidade. 52 ONGs, então, que são conveniadas, né? E aqui é importante ressaltar que são ONGs que a gente visita, que a gente conhece, que a gente sabe falar sobre elas, são ONGs idôneas, e que a gente, então, dá essa chancela e encaminha voluntários para auxiliar no trabalho delas no dia a dia, que é fundamental, porque muitas dessas instituições só funcionam através do trabalho voluntário. Escolas, então, a dona Maria Helena estava falando, né, desse nosso grande projeto, que realmente é apaixonante, né, são o nosso futuro, né, o futuro da sociedade. Então, a gente tem 31 escolas lá em Canoas que fazem parte desse projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania. Então, realizando ações na área da cultura, meio ambiente, educação para a paz, e já se tornando cidadãos mais responsáveis para o nosso futuro. 9 escolas também trabalhando a temática do bullying, que a gente viu que é um problema realmente muito sério nas nossas escolas, cada vez gerando, então, questões de violência,
dentro da comunidade, dentro da escola, né? Jovens se tornando infratores, a questão do cyberbullying. Então, é um projeto que a gente tem hoje na nossa cidade e são 9 escolas, então, engajadas. Realizamos há 12 anos a Noite dos Sonhos, que é um projeto, então, um baile de debutantes comunitários. A gente seleciona no início do ano meninas que passam durante o ano todo com várias ações, palestras, enfim. E no final do ano, então, elas recebem a sua Noite dos Sonhos, né? Com o anel, o salão de beleza, o vestido, enfim. Um baile comunitário, né, que não deixa a desejar de nenhum outro baile de debutantes. 2.000 pessoas beneficiadas com o Desafio Voluntário. O Desafio Voluntário é uma ação que a gente tem a nível de estado também, e começamos no ano passado, então, em Canoas, onde as empresas, escolas, ONGs se mobilizam num determinado período, em agosto, e elas realizam, então, ações bem mão na massa, né, voluntárias durante esse período. E uma parceria grande que a gente tem em Canoas, que é a Petrobras, ela patrocina, então, um projeto de educação ambiental com escolas que a gente faz um trabalho em Esteio e Canoas. Então, essas escolas visitam vários espaços de degradação ambiental, se mobilizam, se articulam e depois criam ações para melhorar a realidade daquela comunidade, daquele local. Temos também a inscrição no Conselho da Criança e Adolescente, foi através da Câmara de Indústria que a gente conseguiu essa inscrição, e hoje, então, nossos projetos com criança e adolescente são financiados via Fundo da Criança e Adolescente. As pessoas podem fazer suas doações. O reconhecimento empresarial, que o nosso presidente já comentou, que é um importante momento na cidade, onde as empresas, então, são reconhecidas pelas suas ações de responsabilidade social. E uma grande conquista que a gente teve lá na cidade, então, que foi a instituição da primeira semana de dezembro, que é a Semana Municipal do Voluntariado.